particular, no nosso meio, é tão tremendo isso. Assentem-se. Glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Quero pedir que a Olívia fique muito atenta, Olívia, para os textos que eu vou pedir aqui, porque eu vou pedir muitos textos. E a versão que eu vou utilizar é a NVT. Então, por favor, toda a atenção. Sempre é necessário dizer porque estamos aqui com pessoas visitando a igreja. Então, às vezes, os irmãos da igreja falam: nosso pastor fala todo domingo a mesma coisa no início da mensagem. Sim, em honra aos visitantes e também, até mesmo lembrando um pouco aqueles que por algum motivo se distraem um pouco também e acabam não lembrando. Nós estamos pregando, e esse é o 4º domingo consecutivo que eu tenho o privilégio de estar aqui pregando, sobre aprofundamento espiritual. É um ano de aprofundamento e nossa igreja foi chamada ao aprofundamento. Quero aproveitar e lembrar a todos que eu faço sempre um pedido aqui, e os demais pregadores têm sempre essa autorização de fazer o mesmo pedido, que haja movimentação aqui só do que for absolutamente necessário. Se não houver necessidade, você puder adiar o copo d'água para depois, enfim, vamos nos aquietar para a palavra de Deus. Aprofundamento é a ordem de Deus. E Ele nos chamou, Ele falou: olha, eu quero que vocês se aprofundem, e eu quero me revelar a vocês, eu quero que vocês me conheçam mais. E ao final desse ano, essa igreja, ela vai estar desfrutando disso, ela terá conhecido muito mais ao Senhor. A manifestação dEle, a palavra dEle, o Espírito dEle, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E nós entramos numa fase também dessa ministração, onde nós estamos quebrando fortalezas, viu, nosso visitante? Quebrando fortalezas. O que é isso, pastor? Quebrando fortalezas. O apóstolo Paulo descreveu muito bem essa questão em Coríntios, em Efésios, em tantos outros lugares. Que fortalezas têm a ver com os pensamentos que nós temos, que não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos naturais do ser humano. O ser humano é criado em um contexto, é criado numa realidade, é criado em um país, é criado em uma cidade, é criado numa realidade. E naquela realidade nós absorvemos pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Muitas vezes existem sim pensamentos que nossos pais implantaram em nós, que são de Deus, como honestidade, justiça, bondade, mas também tem muitos pensamentos que não procedem de Deus. E contextos que nós vivemos também nos levam a tomar decisões pautadas em raciocínios que não são a vontade de Deus. Por exemplo, a maneira como nós encaramos problemas, a maneira como nós encaramos uma doença, a maneira como nós encaramos uma dificuldade. Quando uma pessoa tem uma atitude apenas humana, vamos chamar assim de carnal, ela não consegue ver graça nenhuma em uma provação. Quem é que vai ver graça num prejuízo? Quem é que vai ver graça numa doença? Eu visitei a pastora Josi na casa dela, a mulher ficou, se não me engano, 5 meses na cama para ter um bebê. E nós chegamos lá, e em primeiro momento eu pensei assim: não, vou chegar aqui e encontrar a Josi um pouco abatidinha, que nada. A mulher está lá, ela falou: o pastor Vanderlei falou assim: esse tempo aqui na nossa casa tem sido o melhor tempo da nossa vida. Isso é entendimento espiritual, gente. E a vida superficial, ela impede que a gente entenda isso. E aí você entra numa tribulação, entra numa prova, e é Deus querendo te mostrar quem Ele é Deus querendo apurar o seu caráter, apurar a sua fé, querendo te dar uma nova fase de vida, e você fica contra Deus. A superficialidade põe a gente nesse lugar, de ficar contestando Deus, de ficar brigando com Deus, e até mesmo de chegar a dizer que Deus me abandonou. Isso é superficialidade. Tem uma palavra pior que essa: infantilidade. É uma vida rasa com Deus. Então o nosso chamado esse ano é que nós deixemos essa infantilidade. Paulo fala para que nós não sejamos mais como crianças, inclusive como homens de vida duvidosa, que ficam impelidos pelo vento. O vento está para cá, ele vai, o vento está para lá, ele vai. O apóstolo fala: se vocês não aprofundarem, vocês serão levados pelo engano. Engano este cresceu assustadoramente nos dias atuais, especialmente pelo fenômeno das redes sociais,
onde aparece um monte de coisa na frente de todo mundo toda hora. Inclusive pregadores, aparentando toda uma excelência, toda uma capacidade, todo um know-how, mas na verdade tem um grande engano ali por trás, porque a palavra de Deus não está ali. Como é que eu vou realmente entender a palavra se eu não me aprofundo, se eu não busco? E o pior é se as fortalezas da minha vida me impedem de entender a palavra de Deus. Hoje eu quero falar da pior das fortalezas. Da pior, para mim, biblicamente, no meu entendimento, e pelo que vejo nas declarações dos homens de Deus da Bíblia, e até mesmo porque Deus, na sua palavra, tem algo muito forte em relação a isso, que eu vou falar agora. Então hoje, eu quero falar com você sobre a pior das fortalezas, que é o orgulho, a soberba, a dureza de coração, a pior. Ao meu ver, na palavra de Deus, não é diabo, e nem as filosofias enganosas dele, porque Paulo fala que se o seu coração estiver livre do engano, o maligno não te pega. Só que o engano vem justamente pela dureza de coração. É por isso que tem gente que está redondamente enganada, até mesmo em relação à sua vida religiosa. Está numa prática, mas não está com destino ao céu. Opa! Isso é muito sério. Já pensou o que é você nadar e morrer na praia? Dentro de uma religião? Dentro do meio evangélico? O nosso meio, então, é altamente contaminado com isso. Pessoas que não têm realmente uma intimidade com Deus verdadeira, frequentadores de igreja, tomara que nós não estejam aqui nessa noite, ou tomara que esteja, quem sabe. Talvez seja melhor que estivessem mesmo. Mas eu espero não estar te agredindo com minhas palavras neste momento. Frequentadores de igreja que não sabem quem é Deus, que não sabem o que é a palavra de Deus, não têm uma experiência viva, pessoal com Deus. A pior das fortalezas humanas, ao meu ver, segundo as Escrituras, é o orgulho humano. Agora, por que é a pior das fortalezas? E aí eu quero pedir que a Olívia abra para mim em Tiago 4, 6. Eu vou ler fielmente o que está escrito. Tiago 4, 6. Olha por que é a pior. Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que é a pior das fortalezas? Porque você põe Deus contra você. Se você me puser contra você, a disputa é pau a pau. Porque nós somos todos pecadores, miseráveis. Você pode discordar de mim frontalmente no que eu falo com você. Você pode discordar da minha opinião, você pode discordar do meu gosto. Lá em casa, por exemplo, o meu gosto e da minha esposa, assim, são diametralmente opostos. Essa reforma que está aqui é fruto dela, gente. Porque na minha visão era amarelo, laranja e vermelho. E a igreja já teve essa fase, quem lembra dessa fase aí? Ela já teve essa fase do amarelo, azul, laranja. Aí agora entrou na fase do bege. Do madeira. Aí. Glória a Deus. Amém? Não, glória a Deus, misericórdia. Ainda bem, graças a Deus. Tem gente que é sincero, igual o João falou, graças a Deus ali. E daí? Com azul ou sem azul, salvamos milhares de almas para Cristo. Centenas. Com madeira ou não, as almas estão sendo salvas. E daí, o que importa isso? Nós já tivemos embates lá dentro de casa por causa de madeira e azul. Você vai pôr de novo aquele azul lá? Vai não. Aí você sabe quem venceu, né? Pois é, está aqui a prova de quem venceu. Isso, e outras coisas também. Ah, não faz isso, não faz aquilo, não compra isso, não faz aquilo outro. Isso pode acontecer entre qualquer pessoa, mas deixa eu te falar. Para comigo e pensa. Você colocar Deus contra você? Espera aí. Como disse o Gabriel aqui,
na oração dele, o menininho aqui, que está intercedendo aqui, porque aquele menino tem um desafio muito grande na vida dele. Eu sei qual é o desafio dele, muito grandioso. Você não sabe por que uma criança dessa faz uma oração dessa. Eu sei, no caso dele, eu sei. Ele é o único Deus. Ele fez você. Ele te criou no ventre da sua mãe. Na verdade, ele disse assim: haja luz e houve luz. Ele sustenta o universo na palma da mão. Gente, o universo na palma da mão. Dá para você tentar presumir, imaginar o tamanho desse Deus que é contra o orgulhoso? Em tese, todos nós estamos sujeitos a essa ira de Deus, é o que a Bíblia diz, inclusive, porque todos nós temos sim a estrutura orgulhosa dentro de nós. Eu ainda quero ler Isaías 2:17. Isaías, no capítulo de número 2 e versículo de número 17, diz assim: o orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada, somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Preste atenção, esses homens, essas pessoas da humanidade, que subjugaram pessoas, que maltrataram nações, essas pessoas que hoje são arrogantes, que se consideram donas do mundo, como nós temos visto alguns aí se tornando donos do mundo. Deixa eu te falar, naquele dia, eles vão ter que se dobrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E você também, que não é pior do que Donald Trump não, tá? Você é igualzinho a ele, a mesma arrogância está aí dentro, aqui dentro, a mesma arrogância. Eu sei o Donald Trump que tem aqui dentro. Aquela prepotência, aquela arrogância, está aí, ó. Estou olhando para ela, vocês estão olhando para ela. Ela está aqui, ó. Ela está aqui dentro. E Deus resiste ao arrogante. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao que tem um coração endurecido. Agora, como é que essa fortaleza é construída dentro de nós? Essa fortaleza é construída a partir da desobediência. Eu vou ler alguns textos, me acompanha aí, Olívia, com muita atenção. Em Gênesis 2, 15 a 17, Deus dá uma ordem ao homem. E essa ordem é a seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Imagina o que era o jardim do Éden. Coisa linda, maravilhosa, gloriosa, tremenda, nada faltava, tudo que precisava estava lá, tudo estava lá para ele, tudo estava lá para ele, tudo, não faltava nada para o homem. E ele colocou o homem lá para cultivá-lo e tomar conta dele. O texto continua: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. A soberba, o orgulho entra porque o homem não, quando eu falo homem, começando da mulher e chegando no homem, o casal desobedeceu a ordem de Deus. Então, se eu quero quebrar a fortaleza do orgulho, eu já estou te dando aqui uma palavra: é preciso obedecer, gostando ou não gostando. Gostando ou não gostando, se você não quebra a fortaleza do orgulho, você vai ficar contra Deus. E ficar contra Deus, na verdade, nem é você que fica contra Ele, é Ele que fica contra você, porque Deus resiste ao soberbo. Mas a base disso é a desobediência. E a desobediência acontece aqui no capítulo 3 de Gênesis também, no versículo, do capítulo 3, 6 e 7. Vai lá, Olívia, comigo. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria. Opa,
aqui ó, e desejou a sabedoria. Até aqui não tem nada de errado, vou te explicar isso já já. Não tem nenhum problema acontecendo aqui, quando ela deseja a sabedoria. Porque na verdade, adiantando aqui, Deus criou o homem com essa vocação. Deus criou o homem com um poder tremendo. Porém, o que ela fez? Desobedeceu. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. O próximo versículo diz: naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira, e aqui começa a autonomia humana. Folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Aqui o ser humano já começa a querer dar jeito no seu problema com Deus, porque ele teve vergonha de Deus, então ele cria agora umas roupas aqui provisórias. Mais tarde você vai ver Deus matando algum tipo de animal e criando uma roupa de pele para o ser humano, para poder resolver realmente o problema daquele que agora tinha enxergado que estava nu. Então, a soberba, o orgulho, a dureza de coração entra a partir do momento em que há desobediência. E se eu quero quebrar isso, eu preciso simplesmente obedecer. Meu pai tinha uma frase, não sei se ele falava com muita frequência, mas me lembro que ele falava assim, manda quem pode. E o quê? Ele não perguntava se eu queria. Ele não perguntava se eu estava gostando. Ele falava, faz o que eu estou te mandando. E nós resistimos ao que Deus manda. E ele fica contra você. Ele te manda obedecer a palavra dele. Ele te manda perdoar. Ele te manda caminhar a segunda milha. Ele te manda virar a face. Ele te manda ter uma vida de oração. Ele te manda procurar os lugares secretos para orar. Ele te manda não se omitir diante da necessidade das pessoas. Ele te manda, que a justiça dele está cheia dos mandamentos dele, e nós resistimos. Ele te manda obedecer nas finanças, e você resiste. Aí é ele que passa a te resistir. Ele manda. Aí o homem começa a discutir com Deus a Bíblia. Começa a discutir os mandamentos de Deus nas Escrituras. Então Deus se coloca contra ele. E é por isso que chega aquele ponto que afunila. A pessoa não passa daquele ponto. Pode ser rico como for, mas estrangula. Eu vi um filme junto com minha esposa esses dias, onde Onassis faz parte desse filme. Onassis foi um dos homens mais ricos da história moderna. Segundo, a narrativa, morre de uma forma miserável, reclamando ou arrependido de não ter vivido uma vida decente, de ter vivido uma vida oprimida e oprimindo pessoas. Esse negócio de riqueza com Deus não, tá? O ouro e a prata pertencem a Ele. Se Deus tiver de parar um homem, Ele para. Muitas vezes Deus usa o arrogante para fazer seu juízo. E aí é outro entendimento que você tem que ter, e você só tem esse entendimento quando você amadurece espiritualmente. Deus está usando um homem como Donald Trump para executar alguns juízos na terra. Mas isso não quer dizer que Deus aprova ele não, tá? Isso não quer dizer que ele tem a aprovação de Deus, não. Deus usou Faraó, Deus usou Ciro, rei da Pérsia, Deus usou Nabucodonosor, Deus já usou governos do Brasil para fazer o que tem que ser feito. Agora mesmo tem um sendo usado para botar os evangélicos no lugar deles. Não significa que Deus está aprovando isso não. Mas Deus resiste ao soberbo. E nós já íamos caminhando com um espírito de soberba. Deus nos livre de um governo que tivesse base no nosso meio evangélico. Um nível de soberba que tomaria conta, que destruiria muita coisa dessa nação. Então, a ordem é quebrada, a desobediência entra, e a motivação qual que era? O desejo. Agora,
o mais incrível, preste atenção nisso, eu vou falar algo aqui que é uma conclusão minha, e eu não quero de maneira nenhuma criar nenhum tipo de doutrina, né? É uma conclusão minha, eu posso tê-la, é uma conjectura, mas uma conjectura que pode ter sim fundamento. Para mim, pelo que entendemos da palavra de Deus, Deus nos criou com uma coisa que eu poderia chamar, isso foi eu que dei esse nome, nunca ouvi isso em lugar nenhum, orgulho positivo. Isso veio na minha mente hoje. Orgulho positivo, o que é isso? Quando você pega as Escrituras Sagradas, em Gênesis 1, 28, vamos lá, Olívia, Gênesis 1, 28, diz assim, ó, então, Deus os abençoou e disse, olha o que é o orgulho positivo na minha visão, o homem é criado com essa capacidade, ó, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves do céu. Você pensa bem, o homem teria, como tem até hoje, você vê que o homem doma um golfinho, o homem doma uma baleia, o homem doma animais, o homem tem feito façanhas. Eu estava conversando com minha esposa na vinda para cá, sobre esses exames atuais de gravidez, lá em casa nós estamos muito focados nisso por conta da minha filha, os exames de gravidez, o nível de exames que existe hoje em dia, para se descobrir se uma criança tem, por exemplo, uma síndrome no ventre da mãe, e alguma coisa que seja feita por aquilo. Veja como é que nós somos capazes, veja o que é que nós criamos. Nesse exato momento nós estamos transmitindo nosso culto pela internet, que coisa tremenda é a internet, equipamentos, nós somos muito capazes, Deus nos criou com criatividade, capacidade de domínio, Deus nos deu autoridade sobre as coisas, até sobre a natureza Deus nos deu autoridade, até sobre ela. Então eu entendo que isso era uma espécie de orgulho, porque a palavra orgulho, ela caminha para o lado pejorativo, mas na minha visão aqui nessa pregação, o homem foi dotado disso, o homem queria ser forte, o homem queria conhecer, porque Deus dotou ele disso. Deus nos fez seres muito capazes e poderosos. No versículo 29, Olívia, então Deus disse, vejam, olha isso, eu lhes dou todas as plantas, com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas para que eles sirvam de alimento. Você já percebeu a quantidade de itens que nós fabricamos a partir das coisas da terra? Deus nos deu uma capacidade muito grande na criação. Agora, a desobediência praticada no Éden e continuando sendo praticada por nós, ela gera o orgulho, que é o endurecimento do coração da seguinte maneira: eu não preciso mais de Deus. A gente não fala isso, geralmente, a gente vive isso. Pouca gente diz assim, preciso de Deus não. Sim, de vez em quando você escuta um aí na internet, meio perdido, talvez até possuído por demônios, falando uma coisa como essa, mas no senso comum, aqui em nossa cidade, 100 mil habitantes, quantas vezes você viu alguém realmente gritando por aí, eu não preciso de Deus, eu não quero saber de Deus? Sim, você pode ter escutado alguém que falou, não me fala de Deus não. Sim. Mas o pior, quer saber? O que fala que não precisa porque não acredita, que bom que ele manifestou. O pior somos nós, que falamos que acreditamos, mas agimos como se não acreditássemos. Agimos como se não precisássemos dele. Agimos com independência dele, não obedecendo aos seus mandamentos. Falamos que o seguimos, mas não obedecemos aos seus mandamentos. Para mim essa é a pior coisa, porque isso é carregado de hipocrisia. Falarmos que o tememos, mas não o obedecemos. A desobediência gera o orgulho, que é a dureza do coração. E eu quero mencionar para você que nessa noite, para mim, algumas provas, eu elegi aqui, se não me engano são 4, e vou falar isso muito rapidamente, as 4 piores provas de que existe um orgulho dentro de nós que precisa ser quebrado. A fortaleza do orgulho tem que ser quebrada para Deus se revelar a nós. E essa palavra
nem é muito para os que estão fora do contexto da comunhão com Deus. Isso já é claro para mim, né? Se um homem professa descrença, este homem precisa sim, nenhuma dúvida disso, de um quebrantamento. Agora, a grande preocupação de Deus conosco é a seguinte: vocês professam fé em mim, vocês dizem que me seguem, pastor, você pastor, fala que me segue, mas seu coração está endurecido, você não consegue me ouvir, você não consegue me discernir, você não percebe que tem espíritos rondando a sua casa, você não consegue parar de julgar os outros, você não consegue parar de ser uma pessoa inconstante, você não separa um tempo para estar comigo a sós, você fala que me ama, mas não me procura a sós. Quando você é chamado para as orações, você faz de conta que não é com você. Pastor, eu não faço de conta não. Faz sim, com a atitude. Com a atitude. Com a postura. Não fala com a boca, mas age desta forma. Isso é arrogância, e Deus resiste ao arrogante. Porque o arrogante, ele obedece. O quebrantado obedece, desculpa, o arrogante não obedece. Então Deus se coloca contra ele. Eu fiz uma pesquisa interna, né? Até mesmo pensando assim, o que Deus já quebrou em mim? E eu comecei pela justiça própria. Isaías 64. Isaías 64 é a maneira como Deus encara a nossa justiça. Isaías 64, versículo de número 6, Olívia. Diz assim, olha, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Isso é um profeta falando para um povo chamado povo de Deus. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Este homem estava falando para o povo chamado povo de Deus. E esse homem está falando da justiça deles, comparando-a com o trapo de imundície. Essa expressão é muito forte, porque, com todo respeito, ela se referia ao pano que era utilizado pelas mulheres para conter a menstruação, ou os leprosos utilizavam para enfaixar os seus corpos. Veja como que é a nossa justiça própria. E onde que ela se manifesta, a nossa justiça própria? Ela manifesta assim, ó, preste atenção, eu não ofendo ninguém, eu não quero mal para ninguém, eu pago minhas contas, eu sou um cidadão tranquilo, olha, eu não preciso me arrepender de nada. Já escutei isso muitas vezes, de pessoas, pastor, eu não tenho do que me arrepender. Uma pessoa que fala que não tem do que se arrepender, ela não entendeu ainda o plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos ser pessoas em constante arrependimento de quem nós somos. Jairo, o arrependimento não é só quando você fizer um erro, não, Jairo. O arrependimento, Jairo, é porque em tese, lá atrás, você é o erro. Deixou de ser quando Cristo entrou na sua vida. Porque Cristo deu um valor para nós que está acima de todo valor. Mas o erro não era apenas uma prática. Eu era esse erro. Quando você vai ler nas Escrituras, o ser humano está num estado de pecado. Ele não é que ele faz coisas pecaminosas, não. Ele está num estado de pecado. E a justiça própria é uma barreira para nós entendermos quem nós somos. Porque muitas vezes você está num evento como esse, num culto, ou num outro lugar, ou ouvindo uma mensagem, mas você fica assim, ó. Nossa, fulano tinha que escutar isso. Ah, se meu marido estivesse aqui para escutar isso. Pois é. Nosso Deus, olha, essa mensagem está falando tão forte, né? Olha, o pastor pregou uma mensagem hoje no culto, que forte aquela mensagem, você viu? Mas essa fala não é seguida do seguinte: e Deus falou comigo que eu preciso de uma transformação. Justiça própria. Crentes acostumados com vida cristã. Crentes acostumados.
Vocês estão falando com um, vocês estão ouvindo um de 61 anos, vou fazer agora em junho, de igreja, 80, perdi a conta. Eu ia falar um negócio, mas eu ia falar errado. Minha mãe com 81, quer dizer, eu estou com 61, tem 61 que eu convivo com uma mulher de 81. Crente, crentona, minha avó crente. Nós somos os piores nessa história. Cristiana Valéria Tebas Costa. Isso é porqueira pura. Pastora Tite. O quê? Né, Rominho? Aproveita a oportunidade, filho. Meu irmão, pregador aqui dessa noite, aproveita a oportunidade, meu bem. Quer o microfone? Aqui eu olhando para eles, ó. Os porquinhos que tomaram banho. Porquinhos que tomaram banho. Solta para ver onde é que vai parar. Solta para ver onde vai parar. Vai parar no chiqueiro. A natureza está lá. A natureza está lá. Se perder a conexão com o Espírito, volta para o chiqueiro. Volta para aquela vida velha. Não deixe o orgulho ficar na sua vida. Atenção, pastor Elan. Não deixe o orgulho dominar a sua vida. Ainda mais você que tem tantas coisas que Deus tem te dado. Justiça própria é uma manifestação do orgulho. Outra coisa, independência. Independência de Deus. Ah, pastor, não, eu não sou independente de Deus, não. É sim, quantas decisões toma sem orar? Sem esperar a vontade de Deus. Constitui namoro, constitui casamento, empresa, negócio, faz sociedade, vai para aqui, vai para ali. Não pergunta a Deus se é para fazer. Não pergunta a Deus se é para fazer. E não espera a resposta. Sai na frente e fala com Deus: vem, Senhor. Vem resolver esse rastro que eu deixei. Independência. Em Romanos, no capítulo 1, tem um texto que vai agora interferir radicalmente aqui na nossa mensagem. Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Diz assim, ó, olha a seriedade desse texto. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Aí alguém já fala assim: eu não sou perverso não. Como não é? Perverter é inverter o que é certo. Não é só fazer maldade. A palavra perversão é inverter o que é certo. É Deus te mandar perdoar e guardar mágoa. Perversão. Que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Está falando do estado da humanidade. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele, Deus, a tornou evidente. E continuando, por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Continuando, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. E mais um, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. E continuando, trocaram a grandeza de Deus, do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. O ponto aqui é independência de Deus. O ser humano nega com as suas atitudes,
Meu irmão, não pense que muitos de nós aqui nessa noite estamos excluídos disso que eu estou falando. Há pessoas aqui dentro que congregam nessa igreja, que com atitudes têm mostrado o orgulho, a arrogância, não obedecendo ao que Deus lhes manda fazer. Lá fora, então, eu nem vou dizer, porque o mundo jaz no maligno. A independência de Deus é outra manifestação, é outra estrutura que tem que cair por terra. Nós precisamos ser pessoas, gente, absolutamente dependentes de Deus. Gente que consulta o Senhor para tudo na sua vida. Porque Paulo fala, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Independência é prova de orgulho. Justiça própria é prova de orgulho. Falta de reconhecimento do miserável que você é. Terceiro lugar, outro sintoma da arrogância e do orgulho é o egoísmo e o egocentrismo. São duas coisas que parecem muito parecidas, mas na verdade são um pouquinho diferentes. No egoísmo eu quero tudo para mim. O meio evangélico é contaminado por isso. Me dá minha bênção. Muitas campanhas são feitas para alcançar o objetivo e depois as pessoas vão embora. Não obedecem a Deus, vivem de campanha em campanha. Muitas vezes se cercando de falsos profetas que falam só o que a pessoa quer ouvir. Quando são confrontadas, batem em retirada. Egoísmo, tudo para mim. E o egocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. É o que a humanidade está fazendo. O homem como centro de tudo. O homem é a coisa mais importante. É por isso que nós temos hoje essa abundância de influencers. O que é isso senão uma manifestação da fraqueza humana? Você precisar de um influencer para tomar uma decisão? Ou tomar uma decisão pautada no que ele quer influenciar? Por que tem tantos pregadores virando coaches? Porque as pessoas querem se cercar de mestres que falem o que elas querem ouvir. Egoísmo e egocentrismo são provas evidentes de orgulho, de dureza de coração. Eu vou dizer uma coisa aqui que é difícil de dizer, mas ela pode e deve ser dita. Se os filhos de Deus ouvissem o Espírito Santo, eles não precisariam ouvir homem nenhum. Eles ouviriam sim os homens que falam pelo Espírito de Deus. Ouviriam líderes que falam a verdade, que são justos em seus juízos, que são firmes nas suas convicções, de seriedade da palavra de Deus. Sim, daríamos ouvido a isso. Mas se nós não formos pessoas quebrantadas, nós começamos a ser dirigidos pelo engano, pelas nossas próprias conclusões, pelas próprias filosofias, e fica aí um tanto de crente dando um testemunho péssimo. As pessoas não enxergam Deus de verdade naquelas vidas. Por quê? Porque elas são guiadas pelos seus próprios interesses. E o quarto ponto aqui, que prova a existência de uma força chamada orgulho, é a superficialidade. Isso está em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8 diz assim, olha, a palavra do Senhor: não permitam que os outros escravizem vocês com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano. Olha aqui, provenientes do raciocínio humano. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. A minha experiência diz que é assim. Se você fizer assim, 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 você vai conseguir sucesso. As pessoas pagam rios de dinheiro para ouvirem num final de semana, fazerem imersões nesses lugares que ficam
realmente trazendo ensinos de homens. Ensinos de homens. Quando é terça-feira, aquilo já não está mais lá. Já perdeu o ânimo, porque volta e as contas estão lá para pagar. Sendo que o Deus que quer ser obedecido, para ele 2 mais 5 são 20.000. Pastor, explica. 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão com fome. E ele fala assim, assentem-se. Ele pega aquilo, dá graças. Pai, muito obrigado por esses 5 mais 2. Agora, alimenta 20.000. Ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios ainda sobraram. Porque na matemática de Deus, 2 mais 5 não são 7. 2 mais 5 pode chegar a 20.000. E se for o caso, ele vai para 40.000 e por aí vai. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Agora eu vou colocar o Criador de todas as coisas contra mim por causa do orgulho? Você tem certeza que você vai ficar congregando numa igreja sem acatar os direcionamentos de Deus que são dados para a sua vida? Você tem certeza disso? Que você vai deixar que Deus fique contra você? Porque Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça ao humilde. Não confunda posicionamento com humildade. Não confunda isso. E não confunda pobreza com humildade. E não confunda falta de escolaridade com humildade. Não tem nada a ver. Nós convivemos com pessoas em situação de rua, constantemente. Pastor Bruno está aqui. Conheço pouca gente, com todo respeito aos que estão aqui, orgulhosa como pessoas em situação de rua. Estão alguns aqui, tem uns 10 ou 15 aqui dentro agora. Nem estou falando que eles são esses orgulhosos, mas tem alguns que já admitiram, eu preciso que o meu orgulho seja quebrado, pastor. Agora o sujeito não tem nada, o sujeito é pisado lá fora, é cuspido, é maltratado e ainda está cheio de orgulho. Vê se nós não somos realmente uma coisa muito terrível, a nossa natureza. E resistem aos ensinos que nós damos. E dão voltas, e muitas vezes voltam espancados, quebrados literalmente, porque resistem aos ensinos que lhes são dados. Vocês estão sendo edificados com essa palavra? Tem uma mudez no auditório. Quem pode dar um glória a Deus aí, por favor? Não, quem está sendo edificado, dá o maior glória que você puder agora, senão eu não vou continuar, não. Vai lá. Meu Deus do céu, gente, tem hora que eu falo assim, meu Deus. Ainda bem que corta para cá também, né? Não é isso? Corta para cá, eu sou o primeiro a apanhar. Efésios 4,14, Olívia. Efésios 4,14. Diz assim, ó. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Olha os novos ensinamentos aí. Com todo respeito, eu quero falar algo aqui. Um pastor me perguntou hoje assim, pastor, o que o senhor pensa de aquele trabalho que é feito com homens lá, chama-se Legendários, né? O que o senhor pensa? Eu falei assim, olha, eu respeito o que eles fazem, mas aqui nós não precisamos não, porque os homens têm sido ensinados a serem homens nas suas famílias, cuidarem das suas famílias. A palavra de Deus ensina. Por que um movimento como aquele tem que aparecer? Por causa da carência de ensinamento sobre ser homem, sobre respeitar a mulher, sobre criar filhos no temor do Senhor. Eu falei com esse pastor, falei, colega, eu não preciso trazer isso para cá. Até porque é um investimento muito alto, e a maioria dos homens não podem fazer isso. E o evangelho ele pode ser entregue de graça. De graça recebeste, de graça dai. Quem quiser fazer, vai e faça, é uma aventura bacana. Uma aventura bacana. Para mim, não passa disso.
um fato novo, uma inovação, bacana. Quem quiser ir lá fazer um investimento, não vai ser impedido por nós jamais. Mas quando você tem profundidade com Deus, você sabe o homem que você é e a função que Deus te deu. Homens rasos, homens superficiais, levados por novos movimentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Superficialidade é uma prova de orgulho. Atenção, superficialidade é prova de orgulho. Quem não conhece a palavra de Deus está dizendo para Deus: eu não preciso da sua palavra. Quem não tem vida de oração está dizendo para Deus: eu sou independente, eu não preciso da sua direção. É prova de orgulho, é prova de arrogância, é prova de coração endurecido, é fortaleza, tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Senão não conhece verdadeiramente o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite. E como é que eu quebro essas fortalezas, então, partindo para a conclusão da palavra? Como é que eu quebro essas fortalezas? Eu vou te dar o exemplo do próprio Deus. Esse Deus nosso, Senhor Jesus, o Senhor é um negócio de doido. Olha isso, Filipenses, eu acho que é 2, Filipenses, eu não anotei a referência direito aqui. Filipenses 2, de 6 a 11. Volta do 5, Olívia. Aqui. Pastor, como é que eu quebro essa fortaleza do orgulho? Então vou te dar o exemplo de Deus, o dono de tudo, o Senhor do universo, quebrando o seu senhorio, quebrando o seu poderio, quebrando a sua majestade, quebrando a sua autoridade. O próprio Deus dando o exemplo para nós. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aqui, ó, tenham a mesma atitude. Atenção, igreja. Queremos viver num estado de quebrantamento com Deus? Então tenhamos a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Embora sendo Deus, nem é o nosso caso, que nós somos miséria, não considerou que ser igual a Deus foi o que o homem fez no Éden, quis ser como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, e até hoje isso prevalece nas atitudes nossas, quando nós não o consultamos, quando nós achamos que o nosso jeito está certo. Não vem com essa história de que foi Adão e Eva, não. É aqui, comunidade Águas Vivas hoje. Tem gente aqui nesse auditório, várias pessoas, que vivem assim, só fazem o que querem, nunca seguem uma instrução. Só fazem o que querem. Você vai ver uma prova disso no vigilhão. Se houvesse o quebrantamento que Deus quer, à meia-noite no domingo que vem, exceto a situação de crianças e doentes, esse auditório teria que estar cheio de pessoas. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Olha o processo, gente. Esvaziar de mim mesmo. Assumiu a posição de escravo. Tomar essa posição. Falei, eu sou servo. Eu até não quero obedecer, não, mas eu sou servo. E nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se. Olha só. Essa partícula aí logo após a humilhação é: eu me humilhei, eu me humilho. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Nesse ponto eu acho que o Brasil é devedor da igreja perseguida. Porque lá o sujeito é morto em alguns lugares se ele professar fé em Deus. Aqui no Brasil nós temos essa liberdade maravilhosa, é porque por isso que muitos abusam dela, não sabem usar a liberdade que tem e não morrem definitivamente.
Por isso é tão difícil, muitas vezes, ter as práticas que o Senhor quer que tenham. Então, o exemplo que nós temos aqui é o de Deus se humilhando. Se Deus se humilhou, eu não vou me humilhar. Tomou uma atitude de obediência. Tem ovelhas nossas aqui, que precisam ter uma atitude de obediência ao que é certo. Não é vontade humana, capricho humano, não. Ninguém está dizendo que você tem que obedecer cabeça de pastor se ele estiver falando alguma coisa fora da palavra. Mas aquilo que estiver na palavra, aquilo que for possível, aquilo que não for imoral, aquilo que não for ilegal, e é direção do Espírito para a igreja, é necessário obedecer. Muitos que congregam aqui estão atrasando a obra de Deus lá nas células, porque as células são a frente evangelística da igreja. Quantas vezes você já escutou falar que membro dessa igreja tem que estar numa célula e você resiste? Orgulho, soberba, você está colocando Deus contra a sua vida. Nas pequenas coisas. Você acha que não, está tudo bem, você está na sua casa, está tranquilo. Não, minha justiça própria, eu estou lá, estou de boa. Na hora que o negócio apertar, você vai ver. Na hora que o Senhor afunilar para te levar onde Ele quer, que é para a comunhão do corpo de Cristo. Auto-humilhação. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 6. O orgulho é quebrado com auto-humilhação. Portanto, leia comigo isso aqui. Humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Humilhemo-nos, gente, humilhemo-nos debaixo da mão de Deus. E isso, a maneira mais prática de fazer isso é obedecendo aos seus mandamentos. O que você está esperando para ir lá resolver aquela pendência com aquela pessoa até hoje? O que você está esperando para entrar em fidelidade a Deus na sua vida financeira? Está esperando o cerco fechar? Porque ele resiste ao soberbo. O que você está esperando para entrar, para viver um relacionamento na base certa? Vai continuar com um namoro indecente? Falando que é crente? Deixa eu te falar, você está pondo Deus contra você. Isso não vai terminar bem. Humilhemo-nos debaixo da sua mão poderosa. Outra coisa também que nós precisamos fazer é identificar as feridas da nossa vida. Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, fala algo muito sério. Cuidem uns dos outros para que ninguém de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem aqui nessa noite. Cuidando da sua alma, cuidando da minha e da sua. Sem preocupação se alguém vai embora e não vai voltar aqui nunca mais. Porque o que eu estou falando aqui é o que nos coloca na comunhão com Deus. O visitante, tomara que não saia daqui escandalizado. No dia do aniversário dessa bênção. O que é que eu escutei ali, meu Deus do céu? Você escutou o que você está escutando. Quem mandou você vir aqui hoje? Pode glorificar a igreja. Pode não, porque eu mandei não, né? Então vai por obediência, pode glorificar. Testando a obediência do povo. Tem gente que fica assim. Então glorifica. Isso é uma brincadeira pedagógica aqui. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos aqui. Vigiem para que ninguém se torne imoral. Quando você vai ler Romanos lá, você vai ver que o homem, a humanidade foi entregue à imoralidade. Você sabe quem é que entregou a humanidade à imoralidade? O próprio Deus os entregou à imoralidade.
para profanarem seus corpos entre si, acumulando ira para o dia da ira. O próprio Deus resiste ao soberbo, entregando-o à imoralidade. Esaú, por causa de um prato de lentilha, ofereceu o seu direito de primogenitura para o seu irmão e perdeu a bênção. Depois ele ficou chorando pelo meio do caminho. Feridas, o texto fala isso, cuidado para que ninguém fique amargurado. Feridas formam estruturas de orgulho. Você foi machucado lá não sei aonde, lá na infância, na adolescência, na fase adulta, foi ferido por alguém, decepcionado por alguém, machucado por alguém, abusado por alguém, estuprado por alguém, roubado por alguém, abandonado por alguém, criticado por alguém. A ferida entrou, o orgulho entrou, daí a pouco a pessoa está contaminando tudo à sua volta e ela se torna imoral como Esaú. A gente acompanha aqui na igreja trajetórias de pessoas que fazem isso. Endurece seu coração, daí a pouco elas estão lá de volta, naquele lugar, o cachorro volta ao vômito. Porque endurece seu coração, não aceita a disciplina do Senhor. Não aceita a disciplina do Senhor. E para terminar, a Oli vai colocar Hebreus 3. E eu queria que você ficasse de pé. Hebreus do capítulo 3, como diz o Luciano Subirá, para parecer que o culto está acabando. Né? Hebreus capítulo 3, versículo 7. Perdão, versículo 7, é isso mesmo. Hebreus 3, 7. Por favor, todos ainda em seus lugares. A palavra não terminou. O texto diz assim, ó. Olha o Senhor falando, atenção igreja. Eu vou ler aqui o Espírito de Deus falando, hein. Atenção, esquece a minha voz e ouça Deus falando com você. Algum obreiro orienta aqueles adolescentes lá para eles aquietarem lá em cima. Algum obreiro aí do apoio. Adolescentes, voltem para os seus lugares. Voltem para os seus lugares. Hebreus 3:7. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. O povo de Israel pôs a Deus à prova. Deus teve vontade de destruir o povo e Moisés teve que interceder. Se o Senhor destruir, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Aí a gente vê a misericórdia de Deus ouvindo a intercessão do homem. Já imaginou o que Deus pode fazer através de você lá na sua família? No seu colega de trabalho, no seu ambiente. Olha o tanto que Deus pode te usar pela misericórdia dele. Continuando, versículo 9. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Esta igreja é indesculpável porque ela vê milagre todo dia. Só para controle, quantos de nós aqui temos experimentado milagres na nossa vida e podemos dar um glória a Deus aqui nessa noite? Somos indesculpáveis. Não imperdoáveis, indesculpáveis. Que desculpa daremos a Deus, tendo ciência de tudo que Ele tem feito? Que desculpa, Rony, você vai dar a Deus, Rony? Simone Tebas, que desculpa você poderá dar a Deus? Daniel Tebas, o que você pode desculpar para Deus? Juliana, você pode desculpar o quê? Tendo visto, Samuel, tudo que Deus tem feito, como resistiremos a essa voz? A obedecer fielmente, andar fiel com Deus. Fiel, gente. Fiel, tirar toda a infidelidade da nossa vida. Continuando o texto ali, versículo 10. Por isso fiquei irado com aquela geração, o Senhor falando, e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Por fim, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Mais um, Olívia. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso, como Esaú, e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. E por fim, advirtam uns aos outros. Estou fazendo isso aqui agora, todos os dias, enquanto ainda é hoje é o dia, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A igreja entendeu o recado nessa noite? Samuel, põe o louvor que eu te pedi. A letra está aí, Olívia. Olívia, a letra está aí.
lugar, tu és real. Vou me entregar. Olha o que você está cantando. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. O quê? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha só. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante mais uma vez. Nesse lugar. Neste lugar, tu és real. Vai renovando seu compromisso com Deus. Vou me entregar totalmente. Não aceite ser um religioso, meu irmão. Pelo amor de Deus. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar. Quantos podem erguer as suas mãos e cantar bem forte? Declare isso. Se eu me humilhar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca as tuas mãos no seu coração Obedeça isso. e agradeça, 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 agradeça. Deixa Deus usar essa canção como um instrumento, como os meninos cantaram no louvor aqui na sua vida. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Você vai colocar a sua mão direita na altura do seu coração. E nós vamos fazer uma oração juntos. Diga assim: Senhor Deus, o orgulho está dentro de mim. A justiça própria, a independência, o egoísmo, a superficialidade é uma tendência. Mas eu me humilho na tua presença e te digo: eu não te quero contra mim.
Eu quero o Senhor comigo. Domina a minha vida. Muda o que tiver de mudar. O que eu quero é a tua vontade, boa, perfeita e agradável na minha vida, em nome de Jesus. Você pode erguer as mãos e glorificar o Senhor neste momento? Pela oração que você acabou de fazer, você pode bendizer o nome do Senhor. Você pode declarar a sua submissão, a sua vontade de permanecer na presença dEle. Senhor, nós acabamos de fazer uma declaração na Tua presença. Domina a nossa vida, Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém também? Vamos dar mais um aplauso.